O milionário riu da senhora da limpeza negra e disse: Então achas que és esperta? Traduz isso. Mas então? Então achas que és esperta? Prova isso traduzindo este contrato para mandarim para todos nós. A voz de Richard Blackwood ecoou pelo salão de mármore da Blackwood Industries, seguida pelo riso dos executivos que o cercavam como hienas, esperando o espetáculo começar. Camila Santos, 34 anos, parou de limpar a mesa de vidro e olhou diretamente para o bilionário, que acabara de transformá-la no entretenimento da manhã. O pano de limpeza ainda pingava em suas mãos, mas seus olhos revelavam uma calma perturbadora, como se aquele momento fosse apenas mais um item de uma lista mental que ela vinha compilando há meses. Leve o tempo que precisar, continuou Blackwood, ajustando o Rolex de platina no pulso. Sei que deve ser difícil para pessoas como você entender documentos complexos. Os 15 executivos que participavam da reunião matinal riram mais alto, alguns gravando a cena com seus celulares, antecipando o constrangimento viral que estava por vir. Camila havia entrado na empresa 2 anos antes, depois que sua vida acadêmica desmoronou de forma brutal. Formada com honras em linguística, aplicada pela Universidade de Harvard, com especialização em tradução jurídica e fluência em 7 idiomas, ela tinha uma carreira brilhante pela frente, artigos publicados em revistas internacionais, ofertas de emprego em embaixadas, um futuro dourado, até que uma falsa acusação de plágio destruiu tudo em questão de semanas. O professor que a acusou, Dr. Marcus Blackwood, filho de Richard, e atual diretor de desenvolvimento internacional da empresa da família, era um homem medíocre que havia plagiado o trabalho dela durante o mestradomas, que teve a astúcia de inverter os papéis quando percebeu que seria descoberto. O pai sempre disse que a diversidade é importante, comentou Marcos naquele dia fatídico na universidade, mas algumas pessoas simplesmente não têm a formação necessária para este nível acadêmico. As palavras ainda ecoavam na mente de Camila, como uma ferida que nunca cicatrizava completamente, enquanto o bilionário continuava a sua demonstração de a formação necessária para este nível acadêmico. As palavras ainda ecoavam na mente de Camila como uma ferida que nunca cicatrizou completamente, enquanto o bilionário continuava a sua demonstração de humilhação. Camila lembrou-se das noites que passou a traduzir documentos confidenciais que foram acidentalmente deixados nas mesas após as reuniões. Contratos em mandarim, árabe, russo, japonês, línguas que ela falava fluentemente, mas que eles achavam impossíveis para uma simples empregada de limpeza negra dos subúrbios. Cada documento revelava mais peças de um quebra-cabeça sombrio e sistemático. Lavagem de dinheiro disfarçada de joint ventures internacionais, evasão fiscal em escala industrial. Durante 2 anos, ela tinha sido testemunha silenciosa de crimes que movimentavam milhões de dólares. O seu silêncio era resposta suficiente. Marcus Blackwood entrou na sala com a sua arrogância habitual. Algumas pessoas precisam de saber o seu lugar no mundo. A diversidade tem os seus limites, não é? Risos coletivos encheram a sala como um coro de corvos. James Mitchell, o diretor financeiro, filmou tudo com o seu iPhone, provavelmente planejando compartilhar a comédia em grupos executivos privados. Sarah Thompson, a diretora de RH, observava com um sorriso cruel, claramente aprovando a humilhação pública. Então Camila fez algo que ninguém esperava. Ela pegou o contrato das mãos de Richard Com, movimentos deliberadamente lentos, rapidamente, folheou as primeiras páginas e começou a falar em mandarim perfeito. Sua pronúncia impecável ecoando pela sala como música num cemitério. O silêncio foi instantâneo e absoluto. Este contrato, disse ela, voltando ao português com uma dicção cristalina, estabelece uma joint venture entre vocês e a empresa chinesa Louis Holdings. Interessante como a cláusula 47 permite que eles assumam o controle majoritário se detectarem irregularidades financeiras em qualquer subsidiária americana. Rich pálido como se tivesse visto um fantasma. Essa cláusula estava enterrada na página 187 de um documento de 200 páginas escrito em linguagem técnica, que poucos advogados ocidentais
poderiam interpretar corretamente. Coincidência fascinante, continuou Camila. Sua voz ganhando uma confiança que tornou o ar na sala mais pesado. Tenho a certeza de que a Comissão de Valores Mobiliários ficaria absolutamente fascinada em saber como está a reportar receitas fictícias de projetos inexistentes para impressionar os investidores chineses. O pano de limpeza caiu no chão de mármore, com um som que ecoou como um tiro. Pelos rostos dos executivos, ficou claro que eles finalmente entenderam que não estavam a assistir a uma humilhante empregada de limpeza a ser colocada no seu lugar, mas alguém que tinha jogado xadrez silenciosamente, enquanto eles jogavam damas com peças emprestadas. Richard abriu a boca para dizer algo. Estavam a assistir a uma empregada de limpeza humilhada a ser colocada no seu lugar. Mas sim, alguém que tinha estado a jogar xadrez silenciosamente, enquanto eles jogavam damas com peças emprestadas. Richard abriu a boca para dizer algo, mas Camila levantou a mão com tanta autoridade natural que o bilionário instintivamente se calou. Ah, e Marcos, disse ela, olhando diretamente para o filho. Aquele artigo sobre estruturas sintáticas em traduções jurídicas sino-americanas que publicaste no ano passado. Trabalho fantástico, especialmente considerando que escrevi todos os comentários 3 anos antes de tu sequer saberes que esse campo de pesquisa existia. Se esta história de vingança inteligente e justiça tardia está a despertar a tua curiosidade sobre como uma humilhação pública pode se transformar na queda mais espetacular que Wall Street já viu, não deixes de subscrever o canal, porque o que aconteceu depois daquela tradução destruiu não apenas fortunas, mas reputações que levaram décadas a construir. 3 semanas após o incidente da tradução, como os executivos da Blackwood Industries apelidaram o episódio, Camila Santos ainda estava a limpar o mesmo chão de mármore. A diferença era que agora todos olhavam para ela com uma estranha mistura de desconfiança e curiosidade mal disfarçada. Richard Blackwood espalhou pela empresa que a pretensiosa senhora da limpeza tinha memorizado algumas frases em mandarim para impressionar as pessoas. Uma explicação que ele sabia ser ridícula, mas que servia para manter a sua autoridade intacta. Marcos, por sua vez, evitava cruzar-se com ela nos corredores como se a sua presença fosse uma lembrança constante de algo que ele preferia esquecer. O que nenhum dos dois imaginava era que Camila tinha transformado cada turno numa operação de inteligência meticulosamente planeada. Às 6 horas, quando ela chegava ao prédio quase vazio, tinha acesso privilegiado aos escritórios ainda destrancados dos executivos apressados. O lixo era uma mina de ouro, rascunhos de e-mails confidenciais, notas de reuniões secretas. Quando chegava ao prédio quase vazio, ela tinha acesso privilegiado aos escritórios ainda destrancados dos executivos apressados. O lixo era uma mina de ouro, rascunhos de e-mails confidenciais, notas de reuniões secretas, documentos descartados que revelavam muito mais do que seus autores pretendiam. Foi numa dessas manhãs que ela conheceu David Chung, um auditor interno que trabalhava na empresa há 15 anos. Ele estava trabalhando cedo quando Camila entrou para limpar o seu escritório, diferente dos outros. David a cumprimentou respeitosamente e até ofereceu café. Ouvi dizer que fala mandarim, disse ele, observando-a organizar os papéis na sua mesa. A minha avó nasceu em Guangzhou. Sempre quis aprender, mas nunca tive oportunidade. Ao contrário dos outros, David cumprimentou-a respeitosamente e até lhe ofereceu café. Ouvi-te falar mandarim, disse ele, observando-a a organizar os papéis na secretária. A minha avó nasceu em Guangzhou. Sempre quis aprender, mas nunca tive tempo. Camila percebeu algo no tom de David, uma honestidade rara naquele ambiente. Nas semanas seguintes, conversas casuais revelaram que ele também tinha notado irregularidades nos relatórios financeiros, mas as suas tentativas de investigar eram sistematicamente bloqueadas por Richard. Há algo muito errado com os números das subsidiárias de Hong Kong, David confidenciou uma manhã, certificando-se de que estavam sozinhos. Os contratos que recebo para auditar não correspondem às receitas reportadas. É como se houvesse 2 versões de tudo. Foi então que Camila soube que tinha encontrado o seu aliado.
Entretanto, Richard Blackwood intensificou a sua campanha de humilhação subtil durante as reuniões executivas, fazendo piadas sobre os funcionários que viam demasiado YouTube e pensavam que sabiam línguas estrangeiras. Ele instruiu Linda, a secretária, para dar tarefas de limpeza extra a Camila, sempre acompanhadas de comentários depreciativos sobre pessoas que não sabiam o seu lugar. O seu lugar. Marcus foi ainda mais longe e começou a deixar deliberadamente documentos complexos em árabe e russo na secretária dela, acompanhados de notas sarcásticas. Já que és tão inteligente, que tal traduzir estes dois? Era a sua forma cruel de testar se a humilhação pública tinha sido suficiente para a colocar no seu lugar. O que ele não sabia era que Camila traduzia todos os documentos religiosamente, descobrindo detalhes sobre joint ventures fantasmas no Médio Oriente e operações questionáveis na Europa Oriental. Cada provocação de Marcus transformava-se em mais uma prova contra a sua própria família. Ele não sabia era que Camila traduzia todos os documentos religiosamente, descobrindo detalhes sobre joint ventures fantasmas no Médio Oriente e operações questionáveis na Europa Oriental. Cada uma das provocações de Marcus se transformava em mais uma prova contra a sua própria família. A verdadeira virada aconteceu quando David, ganhando confiança em Camila, mostrou-lhe algo que o atormentava há meses: uma pendrive contendo cópias de todos os relatórios financeiros originais, antes das revisões de Richard. Guardei tudo, ele sussurrou, entregando-lhe o dispositivo. Eu sabia que um dia seria necessário, mas se descobrirem que fui eu que vazei isso, ninguém vai descobrir, Camila assegurou-lhe, com os olhos brilhando de determinação. Tem família, uma esposa e 2 filhos pequenos, então deixe isso comigo. Quando isto acabar, ainda terá o seu emprego. Eles não. Naquela noite, Camila trabalhou até às 3 da manhã no seu pequeno apartamento, cruzando dados dos documentos traduzidos com os ficheiros originais de David. O quebra-cabeça finalmente estava se encaixando. A Blackwood Industries havia criado uma complexa rede de empresas de fachada em pelo menos 6 países, movimentando dinheiro por meio de contratos fictícios e declarando receitas inexistentes para atrair investidores chineses. Ainda mais devastador, ela descobriu que Marcus havia usado sua posição na universidade para validar academicamente algumas dessas operações fraudulentas, escrevendo pareceres técnicos que davam credibilidade científica aos esquemas de seu pai. O plano de Camila tinha 3 fases. A primeira estava quase concluída: reunir provas irrefutáveis. A segunda envolveria contactos que ela tinha cultivado durante os seus anos em Harvard, jornalistas de investigação e procuradores federais que conhecia dos seus dias em que o seu futuro era promissor. Mas a terceira fase era a sua obra-prima pessoal. Uma semana antes da visita dos investidores chineses para finalizar o negócio de $500 milhões, Camila fez algo que surpreendeu até David. Ofereceu-se para ajudar a organizar o evento. Linda quase entornou o café quando recebeu o pedido. "Queres trabalhar mais?" perguntou ela, desconfiada. "Preciso do dinheiro", respondeu Camari com simplicidade estudada. "E vais precisar de toda a ajuda que puderes conseguir com os convidados internacionais." O café quando recebeu o pedido. "Queres trabalhar mais?" perguntou ela, desconfiada. "Preciso do dinheiro", respondeu Camila, com simplicidade estudada. "E vais precisar de toda a ajuda possível com os convidados internacionais." Richard aprovou pessoalmente o pedido, vendo uma oportunidade perfeita para humilhá-la ainda mais. "Deixa-a trabalhar então", disse ele rindo. "Vai ser interessante ver como ela se comporta com chineses de verdade." O que Richard não podia imaginar era que Camila tinha passado as últimas 2 semanas em contato direto com Louis, o CEO da empresa chinesa, através de e-mails escritos em mandarim perfeito, não como uma empregada de limpeza anônima, mas como uma consultora independente especializada em conformidade internacional, preocupada com irregularidades que poderiam comprometer o investimento, enquanto polia o chão de mármore da Blackwood Industries na véspera do evento mais importante da história da empresa.
Camila sorriu discretamente no bolso. O telemóvel vibrou com mensagens de confirmação. Tudo estava pronto. Richard e Marcus Blackwood estavam prestes a descobrir que subestimar uma mulher negra com um doutoramento em linguística e sede de justiça tinha sido o maior erro estratégico das suas vidas privilegiadas. Mas será que eles perceberiam a tempo que a simples empregada de limpeza não tinha apenas as suas carreiras nas mãos, mas também o controle total sobre a narrativa que se desenrolaria no dia seguinte, e o que aconteceria quando descobrissem que ela não estava a jogar xadrez sozinha, mas a comandar um jogo no qual eles nem sabiam que eram meros peões? O grande salão de cristal da Blackwood Industries nunca tinha recebido uma delegação tão importante. Lou e Annie sabiam que eram meros peões. O grande salão de cristal da Blackwood Industries nunca tinha recebido uma delegação tão importante. Louis e os seus 5 executivos ocupavam a mesa principal, enquanto Richard Blackwood apresentava os números finais do negócio de $500 milhões com a confiança de alguém que nunca tinha sido questionado. Como podem ver, o nosso crescimento no mercado asiático tem sido exponencial, declarou Richard, apontando para gráficos coloridos. A parceria com vocês representará o próximo nível da nossa expansão global, sorriu Marcus arrogantemente, enquanto observava a cama servir café aos convidados. Para ele era a imagem perfeita, a pretensiosa senhora da limpeza finalmente no seu lugar. Foi então que Louis fez algo completamente inesperado. Levantou-se e caminhou diretamente em direção à cama. Sirva café aos convidados para mim, disse ele. Para ele, era a imagem perfeita enquanto observava a cama servir café aos convidados. Para ele, era a imagem perfeita. A pretensiosa empregada de limpeza finalmente no seu lugar. Foi então que Louis fez algo completamente inesperado. Levantou-se e caminhou diretamente em direção à cama. Senhorita Santos, disse ele em mandarim perfeito, fazendo com que a sala ficasse em silêncio. Gostaria que me explicasse as discrepâncias que identificou nos relatórios financeiros. Richard ficou pálido. Marcus deixou cair a caneta e o som ecoou como um tiro. Camila endireitou a postura completamente transformada. Ela não era mais a faxineira invisível, mas uma profissional confiante que havia orquestrado aquele momento com precisão cirúrgica. Sr. Lausch, respondeu ela em mandarim fluente, como havíamos combinado em nossas comunicações anteriores. Identifiquei pelo menos 12 irregularidades graves nos documentos enviados para análise. Richard gaguejou. Eu não tenho autoridade para... Tem. Autoridade para fazer isso, ordenou Louis. Continue, por favor. Camila ativou o projetor, substituindo os gráficos de Richard com a sua apresentação. A primeira imagem mostrava 2 versões do mesmo relatório, uma com números inflacionados e outra com os dados reais. A filial de Hong Kong reportou receitas de 80 milhões no último trimestre. Camila explicou que os documentos internos mostram receitas reais de apenas 31 milhões, uma diferença de 49 milhões em declarações falsas. Marcus tentou intervir. Isso é invasão de privacidade. Ela não tem acesso a esses documentos. Camila sorriu calmamente. Há 2 anos deixaram deliberadamente documentos confidenciais nas vossas secretárias, assumindo que uma simples empregada de limpeza não seria capaz de compreendê-los. A segunda projeção mostrava contratos em russo. Tem acesso a esses documentos. Camila sorriu calmamente. Durante 2 anos deixaram deliberadamente documentos confidenciais em suas mesas, presumindo que uma simples faxineira não seria capaz de entendê-los. A segunda projeção mostrava contratos em russo e árabe com traduções precisas. Esses documentos revelam uma rede de empresas de fachada em 6 países criadas para lavar dinheiro e simular receitas inexistentes. E você pode provar a autenticidade deles? Perguntou Louis. Com certeza, Camila conectou o telemóvel ao sistema de áudio. A voz de Richard ecoou pela sala. O problema é que os chineses são muito detalhistas. Se encontrarem alguma inconsistência, o negócio vai por água abaixo. Precisamos de verificar os números antes de enviar o relatório final.
Richard tentou aproximar-se dela. Isso foi tirado do contexto. David Chan entrou carregando uma caixa de documentos. A auditoria que a Sra. Santos solicitou foi concluída. Todos os documentos originais estão aqui, incluindo cópias dos relatórios antes das alterações. Marcos explodiu. Traidora, trabalhaste para nós durante 15 anos. Eu trabalhei. David corrigiu. A minha carta de demissão está na tua secretária. Juntamente com um relatório para a SEC. Camila projetou a prova final. E-mails em que Marcos instruía universidades a validar academicamente as operações fraudulentas, usando a sua posição como médico para dar credibilidade aos esquemas. Não só defraudaste os investidores, disse Camila olhando para Marcos, como corrompeste instituições acadêmicas para legitimar os teus crimes. Luiz chamou discretamente uma assistente e começou a fotografar todos os documentos. A Louis Holdings tem uma política rigorosa contra a fraude. Gostaríamos de lhe oferecer um cargo de diretora de conformidade para as nossas operações nos accounts Iowa. Aceito, respondeu Camila com dignidade. Mas primeiro uma última observação. Ela virou-se para os Blackwoods. Passaram 2 anos a humilhar-me, assumindo que uma mulher negra não teria inteligência para compreender as vossas operações. Mas sempre que me subestimaram, deram-me acesso a mais provas. Richard tentou um estratagema desesperado. Ninguém acreditará na palavra de uma ex-empregada de limpeza. Lou tivesse inteligência para entender as suas operações, mas toda vez que me subestimaram, me deram acesso a mais provas. Richard tentou um golpe desesperado. Ninguém acreditará na palavra de uma ex-empregada de limpeza. Louis sorriu friamente. A Sra. Santos não é uma ex-empregada de limpeza. Ela é uma especialista com doutorado em linguística pela Harvard. Verificamos as credenciais dela antes da nossa primeira conversa. Flashes dispararam enquanto os jornalistas registravam a explosão dos Blackwood. 2 agentes federais entraram na sala. Richard e Marcus Blackwood anunciaram um agente. Estão presos por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração. Quando as algemas se fecharam, Richard gritou: Isto não pode estar a acontecer. Nós somos os Blackwoods. Camila observava em silêncio, com uma expressão serena em contraste com o caos. 2 anos de humilhação tinham se transformado em justiça absoluta. Mas será que a prisão dos Blackwood era apenas o início da transformação que Kama tinha planeado para aquela empresa? E que outras revelações ainda estavam escondidas, nos ficheiros que ela tinha recolhido durante meses de investigação silenciosa? 6 meses depois do que os meios de comunicação apelidaram de escândalo Blackwood, Camila Santos ajeitou o seu blazer de alta costura e olhou pela janela, do 40º andar, do que agora se chamava Santos Lu International Holdings. O andar, do que agora se chamava Santos Lu International Holdings. A vista panorâmica de Manhattan nunca tinha sido tão agradável. A transformação tinha sido radical sob a sua liderança como diretora global de conformidade. A empresa não só tinha sobrevivido ao escândalo, como prosperado de forma extraordinária. Investidores chineses, impressionados com a sua integridade e competência, tinham aumentado o seu investimento para $800 milhões, criando uma das maiores parcerias sino-americanas do setor. David Chan, agora promovido a diretor financeiro, bateu à sua porta com os relatórios trimestrais. A porta dela com os relatórios trimestrais. Os números são espetaculares, Camila. 340% de crescimento nas operações internacionais. 0 irregularidades na auditoria. E ele sorriu. Acabamos de ser nomeados a empresa mais ética do ano pela Forbes. E os antigos proprietários perguntaram à Kama, incapaz de esconder a sua satisfação. Richard Blackwood foi condenado a 15 anos de prisão federal por fraude, eletrônica e lavagem de dinheiro. Ele perdeu tudo. Mansões, iates, contas bancárias na Suíça. Está a cumprir a pena numa prisão de segurança média no Arizona. David folheou algumas páginas. Marcos ficou ainda pior. Além de 12 anos de prisão, perdeu o doutorado e foi banido de todas as universidades americanas e europeias. Ouvi dizer que agora dá aulas particulares de inglês online para pagar as contas.
A ironia era deliciosa. O homem que destruiu a carreira acadêmica de cama por preconceito, agora dependia de aulas online para pagar o aluguer de um apartamento de um quarto. Linda Carter, a ex-secretária arrogante, tinha sido despedida por cumplicidade nos esquemas fraudulentos e agora trabalhava como recepcionista num consultório dentário, ganhando 1/3 do que ganhava antes. Há algo que precisas de ver, disse David, entregando-lhe uma revista de negócios cuja capa trazia uma foto de Camila com a manchete de empregada doméstica a CEO. A vingança mais inteligente de Wall Street. A reportagem de 8 páginas contava toda a história. Da humilhação pública à queda espetacular dos Blackwoods. O artigo descrevia-a como uma das executivas mais respeitadas da nova geração, que provou que a inteligência e a integridade sempre superam a arrogância e o preconceito. Naquela tarde, Camila visitou o seu antigo bairro para a inauguração do Centro Educacional Santos, um complexo de 3 edifícios que ela financiou para oferecer cursos gratuitos de idiomas e formação profissional à comunidade. Camila sempre foi especial, disse Dona Marcia, sua antiga vizinha, emocionada quando limpava os escritórios. Eu sabia que pessoas temporárias como ela nasceram para liderar, não para servir. Mais de 200 pessoas participaram no evento. Jovens negros e latinos aproximaram-se dela para tirar fotos, vendo-a como prova de que era possível quebrar barreiras aparentemente intransponíveis. Temporário. Pessoas como ela nascem para liderar, não para servir. Mais de 200 pessoas participaram do evento. Jovens negros e latinos se aproximaram dela para tirar fotos, vendo-a como prova de que era possível quebrar barreiras aparentemente intransponíveis. Minha jornada prova que nossa maior vingança contra o preconceito é o sucesso, disse Camila à multidão. Sempre que alguém tenta nos diminuir por causa da nossa cor, origem ou gênero, devemos transformar essa energia em combustível para ir mais longe do que eles jamais imaginaram ser possível. Elei, que tinha voado da China especialmente para o evento, anunciou uma surpresa. A Santos Lu Holdings irá destinar os 50 milhões de dólares para bolsas de estudo em tradução e direito internacional para estudantes de comunidades desfavorecidas. Estamos a chamar-lhe o Programa Camila Santos, porque acreditamos que o talento excepcional existe em todo o lado, só precisa de uma oportunidade. Naquela noite, no seu apartamento de luxo no Upper East Side, Camila recebeu uma chamada inesperada. Era Richard Blackwood a ligar da prisão. Camila, a sua voz estava quebrada, derrotada. Só queria dizer que você estava certa sobre tudo. Sinto muito por ter subestimado você, Richard. Ela respondeu calmamente. Você não me subestimou. Você me desprezou por puro preconceito. É uma diferença importante, eu sei. E agora estou a pagar o preço. A minha família perdeu tudo. Os meus amigos abandonaram-me. Tu ganhaste completamente. Não. Camila corrigiu-o. Eu não ganhei. Eu ganhei contra mim mesma. Transformei a tua humilhação em combustível para o meu sucesso. Essa é a diferença entre vingança e justiça. Depois de desligar, Camila contemplou as luzes da cidade pela janela da sua secretária. 3 ofertas de emprego aguardavam a sua resposta. Uma da ONU, outra da Casa Branca e uma terceira para dirigir uma nova empresa de consultoria internacional. Há 2 anos ela limpava o chão e era tratada como invisível. Hoje, executivos multimilionários disputavam a sua atenção e experiência. Não havia vingança mais doce do que o sucesso genuíno construído com inteligência e integridade. A verdadeira lição da história de Camila Santos não era sobre destruir inimigos, mas sobre transformar obstáculos em oportunidades. Richard Blackwood tentou humilhá-la, porque acreditava que o lugar de uma mulher negra era servir café, não dirigir empresas. Ila Santos não era sobre destruir inimigos, mas sobre transformar obstáculos em oportunidades. Richard Blackwood tentou humilhá-la porque acreditava que o lugar de uma mulher negra era servir café, não dirigir empresas. O que ele não sabia era que todas as tentativas de diminuir o seu único ponto forte apenas reforçavam a sua determinação em provar que o talento não tem cor, gênero ou origem social.
A melhor vingança não é destruir aqueles que nos sabia, era que todas as tentativas de diminuí-la apenas reforçavam a sua determinação em provar que o talento não tem cor, gênero ou origem social. A melhor vingança não é destruir aqueles que nos magoam, mas construir algo tão grandioso que eles percebam que nunca foram páreo para o nosso verdadeiro potencial. Camila transformou 2 anos de humilhação numa vida de sucesso, e essa é uma vitória que ninguém lhe pode tirar.